As prefeituras estão cada vez mais rígidas com pessoas que não pagam os impostos a tempo. Eles não estão querendo parcelar. E eu com certeza entendo que a situação está bem difícil aqui no Japão. E teve um caso triste que aconteceu de um velhinho que colocou fogo no próprio corpo em protesto à prefeitura ter bloqueado a conta dele por falta de pagamento. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani e sejam muito bem-vindos a esse vídeo novo aqui do canal. E hoje eu queria comentar sobre uma notícia que já saiu há algum tempinho, eu não sei direito quando que esse vídeo vai ao canal, mas foi sobre um velhinho que colocou fogo nele mesmo, numa província, numa prefeitura aqui do Japão, por causa que a prefeitura tinha bloqueado a conta dele por falta de pagamento do imposto. E o que acontece assim? Aqui, normalmente, para quem não trabalha contratado em fábrica, a prefeitura ela manda do imposto residencial, ela manda 4 boletos para você pagar e normalmente é um valor que não é muito baixo, tá? E ela tem uma data certa para você pagar esse imposto. Se você passa dessa data e passa muito tempo e você não vai até a prefeitura negociar, eles vão mandando uns avisos, Daí você tem a chance sim de ir lá na prefeitura negociar ou pagar ou negociar. E o que está acontecendo? Eu não sei como, mas eles têm acesso à conta da gente, viu? Não acho que o governo não sabe que você tem dinheiro ou não. Eles sabem. Depois eu vou te contar um negócio que um amigo me contou. Mas daí, o que aconteceu nesse caso, né? O velhinho conseguiu negociar a dívida dele, né? Para pagar em menos partes. Apesar que a parcela dele, gente, estava em 100 mil toda vez que ele tivesse que pagar. Eu não sei se ele tinha muito imposto atrasado. Mas então diz que a parcela dele estava em 100 mil para pagar. E ele não conseguiu pagar os 100 mil, ele pagou só 50, e daí então a prefeitura bloqueou a conta dele. Ele revoltado e tudo mais, foi até a própria prefeitura, começou a brigar lá, acho que enfiou uma faca ainda na barriga dele, colocou fogo nele, e umas 4 pessoas meio que ficaram feridas, né? E é uma situação triste, né? É claro que nada justifica a ação do velhinho, mas aqui eles são bem toscos e secos para falar com você, né, com a pessoa que deve imposto, né? Não sei se eles estão na ração deles, né? Porque afinal é obrigação nossa pagar impostos, mas a verdade é que a situação não tá fácil aqui no Japão, gente. Você tem que trabalhar muito e pessoas, no caso esse daqui é um senhor já velhinho, né? Eu não sei a situação dele, mas a situação de aposentado, gente, aqui não tá fácil também não, tá? Eu fiz um outro vídeo contando sobre um velhinho que assaltou um combine de propósito. Assiste esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês assistirem, para vocês verem que a coisa não tá fácil aqui no Japão. Então, provavelmente o velhinho, na condição de aposentado dele, provavelmente não estava conseguindo pagar as contas de fato, sabe? Só que, normalmente, tá? E isso vai variar muito de prefeitura para prefeitura, da pessoa com a qual você vai conversar, mas normalmente eles estipulam um valor. Mesmo que você fale, olha, não dá, porque eu tenho gasto com isso, aquilo, às vezes são eles que determinam e você que tem que pagar, né? Que foi o que aconteceu no caso desse senhorzinho aqui, né? Eles falaram que ele tinha que pagar 100 mil, ele pagou os 50 e eles retiraram da conta dele, né? Bloquearam a conta dele. Então, isso acontece também com famílias que têm filhos, né? Aqui a situação está complicada e para poder se manter bem aqui no Japão, você tem que trabalhar bastante, né? Só que quando você tem filhos, por exemplo, também, a coisa muda, porque os filhos precisam da mãe ou do pai, ou de um, né? Pelo menos ficando em casa, ou trabalhando menos, os dois trabalham. Mas se a criança fica doente, o pai ou a mãe tem que sair do serviço. Normalmente é a mãe, porque a mãe ainda ganha menos, embora tenha muitos trabalhos, muitas fábricas, muitos empregos que agora pagam o mesmo salário tanto para homem como mulher. Mas ainda assim, a maioria, homem ganha mais, mulher ganha menos. Então, querendo ou não, acaba deixando de trabalhar. Então, menos trabalho, menos dinheiro, contas mais apertadas, tá? E os impostos normalmente são baseados na renda do ano anterior, pelo menos o imposto residencial, ele é. Então, eles determinam que você tem dinheiro sim. Então tome muito cuidado com isso. As prefeituras realmente elas estão ficando cada vez mais rígidas, tá? Se for fazer financiamentos, tome muito cuidado. Financiamento de carro, por exemplo, né? Ou celular novo, por exemplo. Tenha sempre na cabeça, e se eu ficar desempregado? E se eu não estiver trabalhando? Eu compraria isso daqui? Eu trocaria de celular novamente? Sempre antes de fazer qualquer financiamento, tenha a sua reserva de emergência, né? Reserva de emergência para caso de doença. Sempre tenha, como eu falei, o e se.
E se não estiver trabalhando? E se eu ficar desempregado? E se acontecer algum acidente? Eu consigo pagar isso? Daí então, com esse prévio planejamento, sem exagerar nos gastos, tendo a sua reserva de emergência, você consegue então sim cobrir todos os seus gastos, até esses impostos que estão ficando cada vez mais altos, tá bom? Então é isso, esse vídeo foi mais para te contar o que aconteceu, para tentar refletir sobre aquilo, para tentar evitar da gente passar por uma situação parecida, tá bom? Então muito obrigada a você que chegou até aqui, me conta o que você achou desse vídeo, se já viu alguma situação parecida, não como a do Belinho, mas sim de alguém que tentou parcelar e a prefeitura não aceitou, de alguém que teve a conta bloqueada, ou se foi o seu caso, como você conseguiu resolver, tá bom? Se teve que trabalhar mais, ou se foi lá, conversou, como que foi, tá bom? Então é isso, muito obrigada a você que chegou até aqui, se cuida, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!